Então, nesse vídeo a gente vai começar falando um pouco do que esperar na saúde de forma geral, na saúde sistêmica, o que esperar da população idosa, e depois a gente vai caminhar para os sinais bucais que deve prestar atenção. Se você é um idoso saudável, não tem doença nenhuma, nenhum tipo de comorbidade, esse vídeo é pra você. Se você tem alguma comorbidade, esse vídeo também é pra você. Fica aqui. Falaremos dos sinais bucais importantes a partir dos 60 anos. Vamos primeiro definir o que é ser uma pessoa idosa. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, é considerado desse grupo o indivíduo que tem a partir de 60 anos. Mas isso não significa, isso não dita a condição de saúde dessa pessoa. Até porque você deve conhecer aquele idoso que você pergunta, nossa, quantos anos você tem? É a pessoa 75, 80, e você fica chocado, falando, meu Deus, como é que essa pessoa tem 80 anos? A pessoa ativa, a pessoa faz exercício, a pessoa sobe, desce, às vezes ainda tá trabalhando, né? Não tá ali pra sair na compulsória, ou já saiu e tá fazendo outras coisas, uma pessoa super ativa. Mas também tem aquele idoso que você já olha e já vê as fragilidades. Isso pode ser tanto do próprio indivíduo, né? Algo biológico, genético, que é menos comum, e o mais comum são essas debilidades por conta das doenças, né, ao longo do tempo. Então, aquele idoso mais fragilizado. O processo de envelhecimento, ele também está acompanhado de determinados perfis, né, de determinadas doenças. Então, a gente já espera encontrar certas coisas. Então, está muito mais relacionado ao adoecimento desse público, ou a internação, a necessidade de cuidados, a doenças crônicas que estão ali reverberando de alguma forma, hipertensão e da diabetes, que é a complicação dessas doenças crônicas. Então, tendo em vista que existem vários tipos de idoso e que fazer parte desse público não significa, não é um atestado de que você está doente ou algo assim, que criou-se a classificação funcional do idoso. Segundo Moraes, existe aquele idoso robusto, que é aquele idoso firme, aquele idoso independente, que tem muita autonomia, então ele ainda tá fazendo as atividades diárias, às vezes sai de manhã para capinar, capina o lote todo, volta, arruma a casa, estende roupa, faz e acontece, sobe, desce, vai para as consultas sozinho, é super autônomo. Tem muita independência, né? Então, esse é o idoso robusto. É diferente do idoso em fragilização. E o que seria isso? É uma certa limitação. Ele ainda é autônomo, ele ainda é independente, mas tem uma limitação. Então, ele se movimenta, mas com ajuda. Ele já se movimenta, mas com muleta ou com alguma restrição. O idoso fragilizado, ele já é aquele idoso que ele está totalmente dependente de um outro cuidador. Ele perdeu muito da sua autonomia. E muitas vezes essa debilidade, essa limitação, ela não é só do corpo material, do corpo físico não, tá? Ela muitas vezes é da mente, da questão psíquica. Então, às vezes a pessoa tem sua função motora ali normal, porém a psíquica tá mais prejudicada. Então é um Alzheimer, é uma demência, é algo que a pessoa precisa de um acompanhamento. Ela não pode ficar sozinha, ir para os lugares sozinha, né? Então ela precisa sim de um outro indivíduo ali. Independente do tipo de idoso que seja, tem coisas que são benéficas para todos, tá? Tem coisas essenciais, que é atividade física, atividade em grupo. É muito importante a socialização nessa fase, porque é muito comum a gente ver idosos mais isolados, e o isolamento é algo que deve ser evitado. Estar com as pessoas é muito importante. Então, a prática integrativa, participar de grupos religiosos de acordo, claro, com cada crença, isso é muito importante porque traz uma sensação de familiaridade e pertencimento. Isso é muito saudável para a mente. Mas independente do que seja, é necessário fazer. E isso está muito associado a uma maior longevidade, a um envelhecimento melhor, a uma saúde melhor, a uma qualidade mental melhor. Isso previne muita depressão. O índice de idosos com depressão é altíssimo. Inclusive também de, eu não posso falar a palavra, acabar com a existência. Então isso vem crescendo muito e é assustador. Então a gente precisa evitar, sim, esse isolamento, certo? Falado do que esperar de forma geral, vamos pra boca, né? Lorena, e tem coisas na boca? Tem algumas coisas, tá? É muito comum a xerostomia. E o que é isso? É a sensação de boca seca. Então, muitas vezes você vem percebendo que a sua boca tá secando e não tá entendendo por quê. O processo de envelhecimento, o que é o processo de envelhecimento? É a perda de água das células. Então, perceba que quando você vai avançando ali na idade, você vai sentindo menos vontade de beber água, a sede ela vai diminuindo. Eu percebo aqui em casa com minha família, que a gente tem que ali, vó, toma água, não quero não, tem que tomar um pouquinho de água a mais, tem que ir estimulando essa ingestão de líquidos, porque o organismo vai pedindo cada vez menos mesmo. Isso faz parte do processo de envelhecimento das células, tá? Então, com isso, a diminuição desse fluxo salivar. Isso pode ser de origem normal, fisiológica, mas pode ser também induzida por medicamentos, que uma boa parte dos idosos acaba sim consumindo por conta das doenças sistêmicas. Então, os antihipertensivos, a exemplo de hidroclorotiazida,
atenolol, propanolol, captopril, enalapril, losartana, todos esses medicamentos vão sim diminuir o seu fluxo salivar, tá? Então vai te dar essa sensação de boca seca. Também a metformina, que é um hipoglicemiante, então que vai forçar um pouco, baixar o açúcar do sangue, ela também vai ter repercussão na cavidade bucal. E essa boca seca, o que é que causa? Muitos problemas. Infecções oportunistas, cândida, tá? Infecções fúngicas ali na área da prótese. Então, diminui o fluxo salivar. A prótese às vezes está mal adaptada, não está boa, está afogada, está apertada demais. E aí aquelas bactérias ou aqueles fungos vão se proliferando ali e causando infecção e inflamação na boca. Simplesmente pela falta de lubrificação de saliva. Quelite angular é muito comum também. E o que é isso? O esperado é que a gente vá, ao longo do tempo, perdendo essa dimensão aqui do terço da face, tá? Que chama de dimensão vertical. Então, isso vai diminuindo, porque o osso vai reabsorvendo com o envelhecimento. E aí, a boca, ela vai ficando assim, ó, caidinha. Ela vai diminuindo de volume e vai ficando caidinha, porque esse osso tá sendo absorvido, tá? E essa caidinha aqui gera um espaço de acúmulo bacteriano. E fica ferido, coça. Além dessas infecções oportunistas, temos a cárie, tá? Porque a saliva ela tem a função de proteção para os dentes muito importante. Então, se tem uma diminuição desse fluxo salivar, consequentemente, vai ter também um maior risco a cárie. Muitos idosos também têm doença periodontal crônica. Então, não é que a doença se instalou naquele momento. A doença ela vem de muito tempo. E só que a repercussão é a consequência dessa doença também. Então, o que seria essa consequência? A perda de osso. Então, você começa a perder osso, a gengiva começa a retrair e aí aparece a raiz. Vê aí agora se você tem alguma raiz exposta na boca. Muitas vezes é isso. Ou uma mordida errada que nunca foi consertada e aí vai sobrecarregando o dente. De forma que a raiz fica exposta e ali é um lugar maravilhoso para as bactérias proliferarem. Então, é muito comum cárie na raiz, a cárie radicular no público idoso também. Mas eu acho que tá tudo bem. Eu acho que eu não tenho nada disso, minha boca tá normal, não sinto minha boca seca, não tenho nenhuma doença, no máximo ali eu tomo um remédio ali pra baixar minha glicose, eu sou diabético, mas acho que minha boca tá tudo bem. Você sabia que a sua inflamação gengival periodontal pode estar aumentando o açúcar do seu sangue, a glicose? Isso não sou eu que tô falando, não é opinião, isso é evidência científica, já é comprovado. A doença periodontal, a inflamação ali gengival na sua boca, ela vai aumentar a resistência insulínica. Meu Deus, como assim? Por que acontece isso? Aquela inflamação local, ela vai mandando pela corrente sanguínea comunicação. Então, ela vai mandando para o corpo sinais de inflamação, substâncias inflamatórias. E essa inflamação que está sendo mandada vai aumentar a sua resistência insulínica. Porque o corpo está entendendo o quê? Pô, eu tô inflamado. Eu tô inflamado. Então, se ele está inflamado, o que é que ele vai fazer? Vai aumentar a resistência insulínica. Por que pessoas estressadas desenvolvem resistência insulínica a longo prazo? Porque ela anda inflamada o tempo todo. Aumentando a resistência, o que é que vai aumentar? O açúcar do sangue. E aumentando esse açúcar do sangue, o que é que vai acontecer? Lá, aquela infecção da boca vai piorar. Então, é um ciclo repetitivo. E aí, você muitas vezes não entende porque é diabético e perdeu quase todos os dentes. É por conta disso. É um ciclo vicioso. Começou na boca e vai terminar na boca, você perdendo os dentes. O diabético é fundamental. Eu sei que essa informação muitas vezes não é divulgada, essa informação não é explicada muitas vezes nem pelo seu médico, eu entendo, mas estamos aqui, tá? Não só eu, como outros profissionais também que vêm falando e vêm alertando sobre isso. Você diabético precisa de um acompanhamento regular no dentista. Você não pode deixar de não ir, porque isso pode estar prejudicando a sua saúde. Ok, eu não tenho diabetes, eu sou saudável, tá tudo bem, não tenho hipertensão, e aí? E aí que você ainda assim está na classe de risco, está num grupo de risco do câncer bucal. A partir de 40 anos, já é necessária uma investigação ali frequente da cavidade bucal, porque é onde esses cânceres acabam se desenvolvendo mais nessa população. Então, às vezes você tá com uma lesão que nem sabe o que é, lá escondida. Já é uma lesão cancerígena. O profissional ele vai previamente identificar os sinais dessa lesão e vai fazer com que seu tratamento comece previamente. E o tratamento começando cedo, ele está associado à remissão da doença e à cura. Mas o diagnóstico tardio, ele está associado ao óbito. Então, por que procurar o dentista? Além de diagnosticar, tratar doenças, isso vai te dar maior dignidade, maior conforto. Você não precisa se acostumar com a dor, não precisa ficar se acostumando com boca seca, não precisa. Hoje a gente tem medidas para poder aliviar e trazer mais dignidade a você. O dentista, ele não é simplesmente para você ir lá e fazer uma coisa pontual e nunca mais olhar para a cara dele. O dentista, ele precisa ser visitado com regularidade. Então, dentro do seu check-up, você precisa incluir o dentista, porque a boca, sim, influencia
na sua saúde de forma geral. Eu podia imaginar que o grupo da melhor idade precisa prestar atenção em tantas coisas com relação à saúde. Pois é para isso que estamos aqui. Um beijo e até a próxima.